Há 2 ou 3 décadas ainda se acreditava que o quociente de inteligência, QI, a medida de habilidades mentais para a solução de problemas, entre as quais aptidões espaciais como memória e raciocínio verbal, era fixo e, em grande parte, determinado pela genética. Novas descobertas neuropsicológicas não deixam dúvidas de que a ideia está ultrapassada. Pesquisas recentes, realizadas em diversos países, sugerem que uma função cerebral bem básica chamada memória operacional poderia estar na base da nossa inteligência geral, abrindo a intrigante possibilidade de que, se uma pessoa desenvolver essa habilidade, poderá melhorar sua capacidade de encontrar soluções para os mais diferentes problemas. A memória operacional é o sistema de armazenamento de informações de curto prazo do cérebro. Funciona como uma espécie de bancada de trabalho para a resolução dos problemas mentais. Por exemplo, se você calcular 98 a 23 mais 2, a memória operacional armazenará as etapas intermediárias necessárias para elaborar a resposta. A quantidade de informações que poderá ser guardada está fortemente relacionada à inteligência geral. Uma equipe coordenada pelo neurocientista Torkel Klingberg, do Instituto Karolinska de Estocolmo, Suécia, encontrou sinais de que os sistemas neurais que fundamentam a memória operacional podem crescer quando estimulados. Com mapeamento cerebral pelo método da ressonância magnética funcional, RMF, o grupo quantificou a atividade cerebral de adultos antes e depois de um programa de treinamento da memória operacional, que abrangeu tarefas como a memorização das posições de uma série de pontos dispostos num gráfico. Depois de 5 semanas de treinamento, a atividade cerebral dos voluntários tinha aumentado nas regiões associadas com esse tipo de memória. A pesquisa foi publicada no periódico científico Nature Neurosciência ao estudar em crianças que tinham completado esse tipo de exercício mental. Klingberg e seus colegas observaram melhoras em várias aptidões cognitivas não relacionadas ao treinamento, e um salto nas pontuações do teste de QI de 8%, segundo o artigo vinculado pela jornal OFTHE American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. O pesquisador acredita que o treino em memória operacional pode ser fundamental para ampliar o poder do cérebro. A genética e a vida intrauterina são bastante importantes, mas não podemos desprezar o fato de existir um percentual, embora não saibamos ainda qual é, que pode ser melhorado por estímulos ambientais e pelo treinamento. Responsável por acessar e manipular informações, a memória operacional permite que o cérebro mantenha essas informações ativas, ao nosso alcance. Não por acaso, ela também recebe o nome de memória de trabalho. É o que te possibilita lidar com atividades diferentes ao longo do dia, sem esquecer o que estava fazendo poucos minutos atrás ou qual a próxima tarefa a ser realizada. Conservar a memória de trabalho afiada é fundamental para garantir o nosso desempenho no dia a dia, seja no quesito profissional ou na realização das atividades mais simples, como organizar os seus objetos dentro de casa. Confira algumas dicas para treinar e desenvolver a capacidade da sua memória operacional. Atividades que demandam memorização. Procure fazer atividades que te obriguem a guardar informações. E não apenas para uso imediato, como um número de telefone que você precisa decorar hoje, mas já pode esquecer amanhã. Uma sugestão é procurar ler 2 livros distintos na mesma época. Assim você faz com que o seu cérebro memorize os 2 enredos, além de aprender os nomes dos diferentes personagens, suas características próprias e relevância de cada um para a sua respectiva história. Com uma maior prática, você consegue distinguir facilmente um livro do outro, sem fazer confusão entre as 2 narrativas da mesma forma. Atividades em que você precisa decorar uma sequência de objetos ou ações também contribuem para desenvolver a sua memória operacional. Música e memória operacional. É comprovado que a atividade musical e a memória operacional ativam áreas homólogas e recíprocas do cérebro. Apesar de ainda não existirem pesquisas comprovando que o treino musical seja capaz de desenvolver a memória de trabalho, estudos mais recentes já apontam para essa relação, especialmente em crianças. Portanto, uma dica para turbinar a sua memória operacional é investir em atividades ligadas à música.
aprender a tocar um novo instrumento ou participar de um corelo, por exemplo, tarefas para desenvolver a memória de trabalho nos estudos sobre a atuação da memória operacional. É comum usar um tipo de jogo para medir a capacidade dos participantes e estimular o seu desenvolvimento. São tarefas em que é apresentada uma imagem ou som, e o usuário deve memorizar. Em seguida, ele deve se manifestar quando um estímulo semelhante for apresentado. Esse tipo de atividade é conhecida como tarefa Einbeck, e coloca em exercício a memória operacional, ou seja, a capacidade de manter aquelas informações em uma área de acesso rápido. Além disso, a memória de trabalho também atua para evitar que distrações ou interferências prejudiquem a realização proposta. Os estudos sugerem que praticar esse tipo de atividade todos os dias, durante apenas alguns minutos por dia, reflete de forma positiva na capacidade da nossa memória operacional. Cuidados com a saúde. Não basta apenas exercitar a sua mente, viu? Para estimular o desenvolvimento da memória de trabalho, é preciso também cuidar do seu corpo. Exercícios físicos contribuem para melhorar a capacidade de concentração e as habilidades cognitivas. Quando aliados aos exercícios para o cérebro, os benefícios são ainda maiores. Procure diversificar a sua rotina de exercícios e se arrisque em novas modalidades. Essas mudanças vão fazer o seu cérebro trabalhar mais. Ao invés de correr na esteira, é uma ideia melhor realizar a sua corrida ao ar livre, em um parque ou praça. Entrando em contato com diferentes elementos e situações toda vez que realiza essa atividade, você também está exercitando o seu cérebro. De olho na alimentação. Estudos indicam que consumir ômega 3 diminui a incidência de inflamações no cérebro, além de promover o desenvolvimento da memória. Aproveite para incluir no seu dia a dia os alimentos ricos em ômega 3, como peixes, principalmente as espécies de água fria, e linhaça. Hoje, centenas de especialistas nas áreas da medicina e psicologia estão abraçando o treinamento da memória operacional. Levaram essa abordagem inovadora para as clínicas e escolas ao redor do mundo e estão ajudando pessoas de todas as idades a obterem sucesso nas áreas de suas vidas que anteriormente estavam limitadas pela memória operacional ruim. Os pesquisadores das melhores universidades estão confirmando a eficácia da abordagem e exploram novas aplicações para o treinamento da memória operacional, examinando seu impacto poderoso em diferentes grupos. Por exemplo, crianças que se submeteram à quimioterapia e vítimas de traumatismo cranioencefálico. Juntos, esses pesquisadores e profissionais da área médica estão redefinindo a maneira como nos preparamos para o sucesso na sala de aula, nos esportes, no trabalho e em outros ambientes. De acordo com Renato Alves, especialista em memorização, palestrante e autor do livro Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, a memória é intimamente ligada à falta de concentração. Situações estressantes também atrapalham quem precisa memorizar algo. Além disso, uma vida desregrada também é prejudicial.